Falar ilimitado e usar a sua internet no exterior como você usa no Brasil, isso é novo. Navegue com a internet do seu plano no exterior sem preocupações. Receba ligações de qualquer parte do mundo, ligue para o Brasil e para telefones do país em que estiver visitando. Isso é Passaporte Américas, que só clientes Claro têm. Procure o Espaço Claro mais perto de você e saiba mais. Claro, você merece o novo. De volta no segundo bloco com a Andressa Amaral, neuropsicopedagoga, e agora nós vamos falar sobre o papel da escola quando os profissionais, a equipe multidisciplinar já entrega esse plano de ação para a escola diagnosticado o problema que aquela criança tem, né, Andressa? Exatamente. Recebendo este diagnóstico, esse plano de tratamento, a grande questão é que muitas vezes a escola recebe pura e simplesmente o diagnóstico. Quando a escola recebe o diagnóstico, se for uma equipe pedagógica pronta para atuar, eles vão tentar mediar, tentar trabalhar. E se for uma equipe que ainda não tem tanto conhecimento do problema, a equipe vai agarrar e vai ter problema com isso. Mas suponhamos que seja uma equipe preparada. O correto é que esse diagnóstico já chegue com todo o plano de ação e aí a escola tem que adaptar a realidade daquele aluno. Existem casos, por exemplo, quando a gente fala de autismo, existem crianças no espectro autista que precisam de mediador. E aí é papel da escola entrar com esta mediação. A mediação ela pode ser direta ou indireta. Como assim? Por exemplo, há crianças que o mediador tem que acompanhar o dia a dia de sala de aula. Já outras crianças preferem não estar com o mediador em companhia deles. Até para não gerar uma questão de resistência dos outros colegas. Autismo não, autismo é mais complicado, geralmente o mediador fica direto. Mas em quadros de TDAH, por exemplo, dislexia, a mediação é fora da sala de aula. Geralmente se media... Pode acontecer até um preconceito. Isso. Eu vou me sentir diferente. Então, geralmente as escolas fazem uma avaliação qualitativa. Olham aquele aluno, passam a olhar aquele aluno como ele avança. E não simplesmente de uma forma objetiva, em números. E esse é um grande problema. E até em relação às famílias, porque elas começam a cobrar. Quando que meu filho vai escrever? Quando que meu filho vai ser alfabetizado? Isso é muito relativo, porque a criança, a alfabetização passa pelo processo de autonomia intelectual. Então, antes de escrever, ele tem que aceitar comando, ele tem que entender a vida, ele tem que contextualizar as ações, ele tem que ser independente. Então, o papel da escola não é ensinar uma criança a ler e a escrever, pura e simplesmente. É muito mais. É muito mais do que isso. E às vezes as próprias famílias cobram da escola a leitura e a escrita. E dependendo da patologia, aquela criança não vai te dar a leitura e a escrita no mesmo tempo que uma criança numa situação natural. Entende? Então, quando essa criança vem para a escola vai adaptar. Por exemplo, um TDAH. TDAH não pode ter uma sala com muito estímulo, porque senão ele vai perder o foco. Escolas que recebem crianças no espectro autista precisam adaptar espaços para essas crianças. Tem crianças que precisam ser reguladas, então precisa de rede, de lycras sensoriais, para eles estarem mais tranquilos e conseguirem receber. As salas de recurso, que as escolas precisam ter, que são salas adaptadas e momentos específicos aquela criança tem que estar naquela sala de recurso. Tem crianças que têm a sensibilidade auditiva, então precisam estar com um fone de ouvido adaptado, para que esse som não agrida a essa criança. Então, a partir do momento que a escola recebe o laudo com tudo certinho, é papel da escola acompanhar e direcionar essa criança. Aí agora eu já vou te fazer uma outra pergunta. Você que vivencia, na verdade, todas essas realidades, cada uma com a sua particularidade. Os demais pais, quando descobrem que existe uma criança com algum transtorno, algum déficit, não acontece um próprio preconceito ou então um medo do seu filho ser prejudicado porque aquele professor está tendo uma atenção especial ou então está desacelerando para poder aquela criança alcançar? Isso não acontece? Na maioria das vezes. Imaginei. E aí a minha fala é sempre a mesma. Se esses pais ainda pretendem ter filhos, fiquem atentos, porque podem ser agraciados também com uma criança especial. E se não pretendem ter filhos, provavelmente vão ser avós. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para o outro. Porque se fosse um filho nosso ou um neto, nós iríamos querer que ele também estivesse inserido naquele contexto. Com certeza, né? A melhor resposta. Então, é bastante complicado. Eu sempre levo a esta reflexão. Ponha-se no lugar daquela mãe.
Porque ter um filho especial é para pessoas que são de fato muito especiais. Porque o dia a dia não é fácil. Uma mãe, quando recebe um diagnóstico, vive um luto. É aceitação, é o que fazer agora, mas é olhar para aquela criança como uma criança. E a gente encontra essa dificuldade. Não se tem que comparar aquela criança dentro de uma escala de normalidade. Tem que olhar para ela da maneira que ela é e buscar o que ela tem de melhor. A particularidade dela. E aí a gente vai conseguir evoluir com aquela criança. A escola, quando olha dessa maneira, os resultados são fantásticos. E uma outra coisa fundamental, a escola tem que estar em contato com a equipe terapêutica dessa criança. A escola tem que estar em contato com a família dessa criança, sempre. Não é simplesmente chegar no final de ano e apresentar os resultados negativos. Porque aí realmente o processo pedagógico não vai ser eficaz. Não aconteceu. Mas aí voltando àquela pergunta inicial, a gente já falou do dever da escola. E o direito dessa família, dessa criança, dessa mãe, que se descobre de frente para um problema como esse, ou então qualquer um desses problemas, e a criança estuda numa escola onde não tem nada disso, o que fazer? Ela tem que buscar, juridicamente, tem que ser amparada, porque a lei ampara essa mãe para uma mediação. É direito, desde que no laudo conste isso. No laudo daquela criança, na solicitação da equipe, tem que constar que essa criança precisa de um mediador. E aí tem um outro fator importante. O mediador é na escola. Mas na maioria das vezes, Nayara, as mães tendem a achar que a escola vai dar conta de alfabetizar aquela criança sozinha. Crianças que têm retardo, crianças que são disléxicas, crianças que têm atraso no desenvolvimento e até crianças no espectro autista, é muito difícil só no período escolar aquela criança conseguir concluir o processo de alfabetização. O que a gente orienta é que as famílias, em paralelo ao trabalho escolar e em conjunto com a escola, que tenha um alfabetizador especializado, um profissional especializado para ir acompanhando essa criança, não fazer os exercícios de casa. É diferente, mas treinar as habilidades que aquela criança precisa para que ela consiga alcançar os objetivos em sala de aula. É como se fosse aquele orientador de 1900 antigamente, Sim, né? O orientador, mas o orientador ele vai explicar os exercícios, vai fazer os trabalhinhos. O alfabetizador não, o profissional especialista não. Ele vai olhar e vai falar assim, essa criança ainda não acompanha a letra no papel, não sabe ler o acompanhar da letra. Então eu preciso ensinar a ela a fazer isso. Essa criança ainda não tem a psicomotricidade que ela necessita de ter para que a professora consiga desenvolver o movimento da escrita com ela. Então esse profissional vai estar fazendo isso, entende? Então é muito importante que tenha esse profissional em paralelo acompanhando e aí potencializa o processo de alfabetização. Ajuda muito. E você falou do mediador. A escola, a mãe sabendo que ela tem direito, a mãe buscando. Eu já soube de casos, né? Onde a escola não colocou um profissional ou selecionou um coleguinha, isso para crianças maiores, né, no caso, ou selecionou um coleguinha, aquele que tem que, vamos dizer que tira as notinhas melhores, aquele aluno mais atento, para auxiliar aquele coleguinha, ou então pegou um aluno de uma série acima. Nesses casos, quando a família se depara com essa falta de profissionalismo. A família tem que correr e ir atrás dos seus direitos, porque o profissional tem que ser especializado. Já existem cursos de mediador. Profissionais que têm condições de atuar com essas crianças. Porque eu vou te dar um exemplo clássico. Às vezes até a cor da folha faz diferença para você ensinar. Existem quadros que você não pode usar papel branco. Existem crianças, por exemplo, crianças que convulsionam não devem ficar posicionadas embaixo de muita luminosidade, porque o próprio reflexo fotovoltaico na folha pode estimular uma produção mais acelerada, entende? Então, esta pessoa que está trabalhando com essa criança tem que ter esses conhecimentos e condição de atuar. Então não pode ser o coleguinha, não pode ser o aluno de uma classe mais elevada, a não ser que a escola contrate por um sistema de bolsa ou qualquer outra coisa e capacite por meio de certificação, tudo isso e prove que aquela pessoa está habilitada para isso. Mas o coleguinha certamente não vai estar. Então é um assunto muito mais polêmico do que a gente imagina, né? Mas é direito da família, e as famílias têm que cada dia mais cobrar isso.
Porque senão o tempo vai passando e a criança vai regredindo. E o mais importante disso tudo, né? Todos esses transtornos que nós estamos vendo hoje, cada vez mais estamos vendo, né? Seja transtorno de aprendizagem, algum déficit, até ansiedade, convulsões e por aí. Parece que o tempo moderno, ele tá trazendo modernidade e ao mesmo tempo tá gerando todos esses problemas para as crianças da gente, né, André? Verdade. Tem estudos, a própria biomedicina fala, né, mostra pra gente que os impactos ambientais e tecnológicos vêm trazendo essas dificuldades e esses transtornos. O cérebro está ficando um cérebro intoxicado por uma alimentação totalmente comprometida, um processo gestacional, as mulheres estão engravidando mais tarde. Isso tudo tem também trazido consequências e aumenta a prevalência e incidência de transtornos mentais. Então, gente, olha só, bate-papo ótimo, super esclarecedor, né? Porque quanto mais a gente descobre os nossos direitos, mais a gente pode cobrar os deveres também da outra parte. Andressa, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero contar com você mais vezes. Inclusive, esse assunto que você falou, né? Dessa intoxicação do mundo moderno, eu acho um ótimo tema para você voltar aqui. Pode ser? A gente conversa, pode sim. Será um prazer. Obrigada, mais uma vez. Pessoal, olha, eu vou deixar vocês agora com um recadinho do Espaço Claro, mas não sai daí que o terceiro bloco vem com muita novidade para vocês. Conheça o Claro Clube, programa de fidelidade da Claro disponível para clientes pós, controle e internet. No Claro Clube, quanto mais você usa os serviços, mais pontos acumula para trocar por prêmios. Além disso, tem diversas vantagens nos parceiros do programa, participa de promoções e ainda tem atendimento exclusivo. Saiba como funciona. A Claro explica os benefícios do Claro Clube, um programa de relacionamento cheio de vantagens. A cada R$1 pago da fatura, você recebe até 1,5 ponto para trocar por aparelhos ou serviços Claro. E você ainda pode aumentar a sua pontuação se cadastrando no débito automático e na fatura digital. Você também aproveita descontos na 99 Táxis, no Grubster e em diversos sites de compras online. Sem falar no atendimento diferenciado. Junte-se agora ao Claro Clube. Claro, vem ser gigante!